Graça e paz, eu sou o apóstolo Berdevini. Texto sobre o Natal. O texto para a reflexão de hoje está em 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Diz assim as Sagradas Escrituras: Aquele, entretanto, que guardar a sua palavra, nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Amados e amadas, nisto sabemos que quem está nele, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele, Jesus, andou. Atualmente, no meio gospel, nosso maior desafio no mundo gospel, que é o mundo cristão, é andar como Jesus andou, fazendo os milagres que Jesus fez, curando e salvando, libertando, pregando. Andar como Jesus é um grande desafio, pois Jesus foi 100% homem, mas ele foi 100% Deus. Nós somos 100% homens, seres humanos, mas na espiritualidade nós precisamos estar em Cristo para que possamos chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus. Nós nos esforçamos para ser 100% Deus. Entretanto, nós devemos buscar a representação exata na pessoa de Cristo Jesus e não agirmos conforme a nossa carne. O livro de Ezequiel, capítulo 13, do verso 3 ao 14, mostra bem qual é a postura daqueles que vivem na falsidade. Ezequiel, capítulo 3, ou seja, capítulo 13, do 3 ao 14, mostra exatamente o que está acontecendo. Mateus, capítulo 11, verso 28, Jesus nos explica: vinde a mim, todos, observe que são todos, os que estáis cansados e sobrecarregados. E ele promete: eu vos aliviarei. Cristo é o nosso exemplo de sacrifício, irmãos. Quando olhamos para o Natal, nós vemos a encarnação de Jesus. Esse foi o maior exemplo de obediência que a palavra de Deus nos traz. Hebreus capítulo 10, verso 7, diz assim: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Nós estamos na terra não para fazer a nossa vontade, nós estamos na terra para fazer a vontade do Pai Celestial. Sacrifícios de animais foram ineficientes para retirar o pecado do meio de nós. Mas o sacrifício de Cristo coloca em nós o reino de Deus. Nós temos que colocar dentro de nós, operando 24 horas por dia, o reino de Deus. E o reino de Deus é Cristo Jesus. 100% homem, 100% Deus. Cristo fez o sacrifício perfeito. E Ele espera de nós que nós façamos dos nossos corpos, de nós mesmos, sacrifício, para que a vontade de Deus
seja realizada na terra. Jesus Cristo é o sacrifício final. Salmo 40, verso 8 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei. A tua lei está no meu coração. Nós precisamos manter a palavra de Deus viva e eficaz em nosso interior, em nossos corações. Precisamos manter um corpo que foi preparado para estarmos aqui na terra fazendo a vontade do Pai, mas não nos preocuparmos com a necessidade da carne, porque o Senhor disse que supriria as nossas necessidades. Em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino de Deus. Nós temos um corpo como sacrifício vivo, mas esse sacrifício vivo tem que ser para glorificar a Deus, glorificar ao Senhor, glorificar ao Pai Celestial. Hebreus capítulo 10, verso 5. A palavra de Deus diz que Deus formou, o Senhor formou um corpo para uma vida de sacrifício. Nós precisamos retribuir ao que Deus faz por nós. Os nossos corpos foram nos dados para que nós vivêssemos uma vida em Deus, não para vivermos o nosso bel prazer ou a nossa vontade. É esse conflito que acontece em nosso meio. Salmo 46 diz que não requero holocaustos pelo pecado. Salmos e Hebreus apresentam o corpo que foi forjado para glorificar a Deus. Então, todo o nosso corpo, não somente os nossos ouvidos, ele tem que estar preparado para o Senhor, para que possamos viver uma representação exata na terra. E vivendo uma representação exata na terra, nós viveremos a encarnação de Cristo. Consequentemente, não nos envolveremos na corrupção, não nos envolveremos na lascívia, não nos envolveremos em furtos, em roubos, em assassinatos, em desonestidade. Não viveremos o amor ao dinheiro, mas viveremos o amor de Deus 24 horas por dia. Êxodo capítulo 21, do verso 2 ao 6. Nos fala que nós devemos servir por amor, assim como os escravos serviam aos seus senhores, por amor. Eles serviam por 6 anos, a ponto de quando terminava o seu período de escravidão, eles permaneciam assim mesmo, servindo aquele Senhor, porque por amor eles não conseguiam se afastar. Agora, não é só o corpo que nós temos que entregar, nós temos que entregar o corpo e o nosso ouvido, ou seja, a nossa audição, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O corpo inteiro precisa se tornar um sacrifício vivo aqui na terra. Então, que nós possamos entender nesse Natal que Jesus é o nosso exemplo. A encarnação de Jesus é um exemplo para nós, é um exemplo perfeito para nós. Isso quer dizer que todos os anos nos lembramos da encarnação de Jesus
E precisamos entender que a nossa encarnação segue a de Jesus, que é um exemplo para nós. E o que Jesus fez? Ele declara nesse espírito natalino. Ele fez a vontade do Pai, do início da sua vida até o fim da sua vida. Que nós possamos, neste Natal, despertar em nossa consciência de fazermos a vontade do Pai. Que não seja um Natal de presentes, de comida e de bebida, mas que seja um Natal onde despertaremos fazer a vontade do Pai, do início ao fim de nossas vidas, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você nesse Natal, para que Deus derrame ainda mais graça sobre a sua vida, derrame ainda mais poder sobre a sua vida, derrame ainda mais força da graça e da obediência sobre a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu quero interceder por essa pessoa que está ouvindo, assistindo esse vídeo, esse áudio, para que o Senhor derrame ainda mais graça sobre a vida dessa pessoa, que a partir desse áudio, que a mente seja aberta para uma obediência ainda maior, para realizar a sua vontade e não a nossa vontade, para realizarmos a vontade do Pai Celestial, que nos colocou aqui na Terra, para sermos representação exata de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar essa semente da graça com esse irmão, com essa irmã. E eu te peço, abençoe a cada um, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem